Oi, gente, essa é a parte 2 e agora eu vou fazer os mini-versos. Gente, pelo que eu li nas instruções, é pra eu colocar essa resina dentro desse molde. Já abri, agora eu vou pôr. Agora eu vou dar umas batidinhas pra não ter bolha. Agora eu vou deixar de 10 a 15 minutos no sol. Até daqui a pouco. Gente, secou e agora eu vou colocar as alcinhas e já volto. Gente, ficou muito fofo. Olha aqui. Agora eu vou lixar. Gente, eu descobri que tem que colar isso na bandejinha. Mas já que eu já fiz a xícara, não dá mais tempo. Então eu vou montar sem mesmo, né? Gente, agora eu vou montar, hein? E o biscoitinho pra finalizar. Olha como ficou fofo. Gente, ficou ótimo. Eu adorei. Então, tchau!